No capítulo de hoje, mais uma vez, vamos perceber a mão de Deus agindo de modo invisível na vida do rei Assuero. Quer o rei soubesse disso ou não, Deus estava cumprindo seus propósitos. Vamos então ao 6º capítulo observar o que o rei fez numa noite de insônia. Na noite após o banquete da rainha Esther, o rei não conseguiu dormir. Algum tipo de preocupação pode ter contribuído para a insônia do rei. Mas por trás dela estava a mão soberana de Deus, que cuida do seu povo e que nunca dormita nem dorme. Deus queria que o rei ficasse acordado, pois tinha uma tarefa para ele. O curioso é que, para ajudá-lo a vencer a insônia, o rei poderia ter escolhido muitos entretenimentos, mas ele ordenou que fosse trazido um livro. O servo a quem foi ordenado trazer o livro poderia ter trazido qualquer um dos livros de registros das crônicas dos feitos memoráveis do reino, mas ele trouxe um livro em particular. Esse livro poderia ser aberto em qualquer página, mas foi aberto na página exata em que estava registrada a história em que Mordecai salvou o rei de ser assassinado pelos 2 eunucos. Perceba a mão de Deus em cada detalhe. E abrindo um parêntese aqui, é bom lembrar que Deus também tem um livro de memórias. O profeta Malaquias escreveu o seguinte: "Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome." Quando foi lida para o rei a história sobre Mordecai e o modo como o havia salvado de ser assassinado, o rei mostrou uma rara preocupação por um assunto comum. Ele quis saber se Mordecai havia sido recompensado por isso. Eles disseram que não, nenhuma recompensa havia sido dada a ele. Tanto as recompensas como os castigos eram elementos fundamentais do sistema persa de incentivo à lealdade, e era raro um serviço meritório não ser recompensado. Então, por que a boa ação de Mordecai havia sido escrita e esquecida? Não se sabe. Mas uma coisa nós sabemos: Deus estava no controle e já havia decidido o dia em que Mordecai seria honrado. Observe que a demora de Deus não é uma recusa. Às vezes ficamos impacientes e nos perguntamos por que os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem. Mas Deus nunca está com pressa. Ele é longânimo para com os perversos, pois deseja que se arrependam. E é paciente com o seu povo, pois deseja que recebam a recompensa certa, na hora certa, com o propósito certo. Se em algum momento Mordecai se perguntou por que o rei promoveu Amã e o ignorou, não tardaria a descobrir que Deus nunca havia se enganado. Antes do amanhecer, a forca já estava pronta e Amã já estava lá no pátio esperando para pedir permissão ao rei para executar Mordecai. Do ponto de vista dele, quanto antes aquele judeu fosse executado, melhor. Só que Deus queria algo diferente. Deus queria que Amã passasse o dia honrando Mordecai. Não foi por acaso que naquele exato momento Amã entrou no pátio do rei. Não foi por acaso que naquele exato momento Amã veio pedir a execução de Mardoqueu. Não foi por acaso que naquele exato momento o rei Assuero quis recompensar Mardoqueu por algo que ele havia feito quase 5 anos antes. Deus sabe o que está fazendo e nas cortes celestiais não há coincidências e nem surpresas. Amã, mais uma vez, se sentiu honrado e orgulhoso quando foi chamado a comparecer no quarto de dormir do rei Assuero. Com certeza ele pensou que estava no controle dos acontecimentos e que o destino de Mordecai já estava selado. Quando o rei pediu um conselho sobre o que fazer com o homem a quem ele desejava honrar, em seu orgulho, Amã concluiu que só poderia ser ele. Afinal, que outro homem no império merecia a tamanha honra do rei? Pensando assim,
Amã descreveu o que havia de melhor. Em seu desejo infantil de ser louvado e honrado por todos, pediu coisas que realmente pouco importavam, exceto para se vangloriar. Ele descreveu uma cena que seria quase uma coroação. Enfim, aquela era uma manhã decisiva. O rei havia decidido recompensar Mordecai e Amã havia decidido qual seria a recompensa, pensando que ele seria a pessoa beneficiada. A resposta do rei à sugestão de Amã foi: vá depressa, pegue os trajes e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei, e não omita coisa nenhuma de tudo o que você falou. Ficamos imaginando qual foi a reação interna de Amã diante dessa ordem do rei. Como não era costume as pessoas se expressarem livremente diante de um monarca do Oriente, Amã simplesmente deve ter acatado a ordem do rei. Primeiro, teve de ir à porta do rei buscar Mordecai e levá-lo para o palácio. Então, teve de colocar em Mordecai as vestes reais. Uma vez que Mordecai havia montado o cavalo do rei, Amã teve de conduzir o cavalo pela cidade, gritando bem alto: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois de percorrer as ruas da cidade, Amã teve de conduzir o cavalo de volta ao palácio, retirar as vestes reais de Mordecai e conduzi-lo de volta ao seu lugar à porta do rei. Que ironia! Durante quase um dia inteiro, Amã foi servo de Mordecai, ordenando que o povo se prostrasse e honrasse o judeu. Sabe, muitas vezes Deus permite que o homem orgulhoso caia em sua própria armadilha. Deus providenciou que o orgulho e a arrogância de Amã fossem a causa da sua humilhação final. Depois disso, Amã voltou para casa o mais rápido possível, humilhado, angustiado, totalmente desmoralizado, com a cabeça coberta como se estivesse de luto. Na verdade, o seu orgulho havia recebido um golpe mortal. A essa altura, Zeres, sua esposa, e seus sábios amigos fizeram um comentário interessante. Se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Os persas eram um povo extremamente supersticioso e os amigos de Amã consideraram os acontecimentos daquele dia como um mau agouro para o futuro de Amã. Enquanto ele discutia suas desventuras com sua esposa e seus amigos, os eunucos do rei chegaram para escoltá-lo até o banquete da rainha Ester. Ele havia planejado ir ao banquete com uma disposição alegre, com Mordecai fora do seu caminho para sempre. Mas tudo havia mudado. Nas 24 horas passadas, Ester provavelmente havia ensaiado várias vezes para fazer o seu pedido ao rei, pedindo a Deus forças para fazê-lo. E havia chegado o momento. Diante dela estavam o rei e Amã. Mais uma vez, Ester foi estratégica. Como isso se deu, é o que veremos amanhã aqui no canal Bendito, onde a teologia é para todos.